Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Mais um capítulo da Palavra de Deus hoje, no primeiro livro dos Reis, capítulo 15, vamos meditar na Palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida e sua família. Lembrando que o nosso propósito é meditar em um capítulo da Bíblia por dia, apenas um capítulo, orar todos os dias e tentar mudar. Vamos juntos, amanhã eu espero você, amanhã já estou aí de volta à minha casa, daqui a pouquinho estamos partindo para tomar o avião, ore por nós, e já vou gravar aí na minha casa, já estarei com a minha família, e vamos juntos fechar bem a semana, meditando no capítulo 16, hoje capítulo 15 do primeiro livro dos Reis. Já estamos quase terminando, hein, meu querido irmão? Você sabe que no final de cada livro temos a nossa live. Vamos lá. No capítulo 15, nós vamos ver o reinado de Abias, de Judá. E eu quero mostrar para os irmãos algo interessante, que a gente tem que se acostumar. Quando se refere ao reino de Judá, está se referindo ao reino do sul. E geralmente, como referência temporal, vai falar o ano em que começou a reinar o rei do sul, em qual ano do reinado do rei do norte, que é o reino de Israel, começou a reinar o rei do sul. Por exemplo, aqui diz, no 18º ano do rei Jeroboão, então quando Jeroboão já estava há 18 anos reinando sobre o reino norte, vamos lembrar que ele reinou 22, começou a reinar Abias, filho de Roboão. Abias, filho de Roboão, começou a reinar quando Jeroboão já estava 18 anos reinando. Então, no 18º ano, Roboão morre. Roboão e Jeroboão teve guerra o tempo todo. Ele morre e começa a reinar no seu lugar o seu filho Abias. A Bíblia vai nos dizer que ele era filho de Maaca, que era filha de Absalão. Portanto, havia um parentesco ali, né? Eram casados, primos casados. Estava tudo na casa de Davi, na descendência de Davi. E Abias fez o que era mal perante o Senhor. Mas Deus não apagou, Deus não tirou o reinado por amor a Davi, porque ele ordenara, né, ele disse que não tiraria ali a lâmpada de Israel. O versículo 5 é interessante, que diz assim: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão o caso de Urias o Heteu. Davi deu aquela escorregada ali, meu querido irmão, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Homens de Deus também pecam. Todos os homens narrados na Bíblia, com exceção de Jesus, tinham os pés de barro. O único homem com os pés de bronze, sólidos, firmes, incaível, vamos dizer assim, é o Senhor Jesus Cristo, santo, perfeito, que é capaz de eliminar, de rasgar o véu que nos separava, tomar a mão de Deus, tomar a mão do homem e unir o que estava separado, porque é o único santo. Os demais todos pecaram e carecem da glória de Deus. No entanto, por misericórdia, o Senhor não tira o trono da casa de Davi. Pelo contrário, Deus tira a vida de Abias. Você vai perceber que Abias só dura 3 anos no reinado, e Deus levanta um rei, o irmão de Abias, Asa. E Asa, ele começa a reinar, e ele fez o que era bom perante o Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele tirou os ídolos. Ele, inclusive, depôs a rainha mãe, porque ela havia feito um poste ídolo, ele o queimou. E aquele homem, meu querido irmão, o que nos chama a atenção é o tempo do seu reinado. Diz que ele começou a reinar sobre Judá e ele teve um longo reinado. Ele reinou 41 anos. Ele reinou sobre Jerusalém. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas ao Senhor. Houve guerra entre ele e Baasa. Vocês vão saber quem é esse indivíduo. Durante todo o tempo, e Baasa era um camarada tenaz, era um camarada estrategista, era ferrenho, era traíra, era um traidor, queria tomar o poder. E Asa, então, ele contrata Ben-Hadad, rei da Síria, para que possa vir e ferir a Baasa. Então ele vem e ataca Baasa. A Síria tinha um poder bélico impressionante. E ela destrói ali, ela ataca, ela fere a terra. E assim, Asa teve um reinado impressionante. Diz o texto que ele teve muitos feitos. Por exemplo, aqui diz, versículo 22, que o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa, ou seja, ele... aquilo que era ameaça, que ele seria destruído, ele tomou de Baasa e usou para edificar. Quanto aos mais altos de Asa, estão registrados aí. Então aqui, no primeiro momento, nós temos a história dos reis do sul, dos reis de Judá. Temos a história de Abias, um rei mau, que teve um reinado curto, como uma palha que o vento dispersa, e nós temos aqui o reinado de Asa, uma árvore que no devido tempo deu seu fruto, e mesmo que sob ameaça, ele teve vitórias ali pela boa mão do Senhor, porque ele fez o que era reto e não teve medo, inclusive, de se colocar contra a sua mãe. Entre agradar a sua mãe e agradar o Senhor, ele escolheu agradar o Senhor. Esses princípios, irmãos, devem estar presentes na nossa vida. E o restante do capítulo vai falar sobre o reinado aí do reino norte. Olha só o que acontece, versículo 25, diz assim: Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar, ao contrário agora, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel
no ano segundo de Asa. Então, quando Asa reinou 41 anos, então no segundo ano, Nadab começou a reinar. Lembra que havia uma profecia no capítulo anterior sobre Jeroboão, que o que caísse na cidade os cães comeriam, o que caísse no campo as aves do céu comeriam, não sobraria um descendente, vai se cumprir aqui nesse capítulo. E ele reinou apenas 2 anos, fez o que era mal perante o Senhor, conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Zacar, o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, e aí Baasa, ele passou a reinar no lugar aí de Nadab, que era filho de Jeroboão. Versículo 29 vai dizer que ele matou toda a descendência de Jeroboão e não lhe deixou ninguém com a vida, exterminou a todos segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías. Esse Aías aqui é o profeta, tá? O profeta que havia profetizado aí que Jeroboão, tanto profetizou que Jeroboão teria 10 partes, quanto profetizou também que Jeroboão não teria mais descendência porque ele havia pecado contra o Senhor. Baasa, ele vai reinar 24 anos sobre Israel. Então preste atenção, irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui aplicada na sua vida. Um princípio prático é o seguinte: se você não faz a vontade de Deus, você, meu irmão, não vai permanecer. Os que confiam no Senhor, a Bíblia diz que são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E não só permanecem porque a confiança é inabalável, mas também, meu querido irmão, pelos seus feitos, suas obras continuam a falar, mesmo depois de suas mortes. Nós, meus irmãos, deixamos marcas, deixamos verdadeiros legados aqui na face da terra. Quando nós somos pessoas que se preocupam em fazer a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus hoje, pode ser que no futuro a gente esteja tendo a nossa família abençoada por amor a nós. Isso acontece. Nós temos aqui um rei mau, Abias, e Deus abençoando Abias, não tirando o reinado da descendência de Davi, por amor a Davi, o avô de Abias. Aliás, o bisavô de Abias, né? Davi, Salomão, Roboão, Abias. O bisavô dele, por causa do bisavô. Tem gente que nem sabe o nome do bisavô. Então, preste atenção, meu querido irmão. Faça a vontade de Deus hoje. Deixa um legado, deixa uma semente santa. Ande nos princípios que agradam o Senhor, seu Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai preservar a sua semente. No tempo certo, Deus levantou Asa. Asa fez o que Abias não havia feito. Reinou 41 anos, restaurou a fé do povo de Israel, queimou os ídolos, se posicionou, desagradou sua mãe, agradou o Senhor. Geração, um homem de princípios, que inspirou com certeza uma geração ali impura, injusta, que estava acostumada a andar desde os últimos anos na vida de Salomão e fazer o que era mal perante o Senhor. Então preste atenção, meu querido irmão, vale a pena servir o Senhor, porque o Senhor tem um compromisso com os que o temem. Mas quem despreza a aliança do Senhor, meu irmão, o Senhor também o despreza. Não despreze a aliança do Senhor. Você pode até errar, meu irmão, mas se você errou, se arrependa. Reconcilie-se com o Senhor. Não zombe da oportunidade que o Senhor tem. Não zombe da aliança do Senhor. Não ache, meu irmão, que a graça é graxa. Que a graça de Deus é algo que você pode aproveitar para dizer o seguinte: ó Deus, eu tenho que me aceitar de qualquer maneira. Não. Meu irmão, não é assim. A graça é para a gente ter o reconhecimento de que o favor que Deus derramou por nós é imerecido. E esse sentimento quanto à graça deve nos constranger e não nos motivar ou nos incentivar a viver no pecado para que a graça seja ainda mais abundante. Não, o pecado deve nos causar dor, o pecado deve nos causar nojo, nós devemos odiar até a roupa contaminada pelo pecado. Apesar de ao mesmo tempo sentirmos a inclinação para o pecado, porque somos pecadores, irmãos, nós devemos detestar o pecado porque sabemos que ele nos separa de Deus, que o pecado só nos traz pesar, que outrora, quando andávamos no pecado, só tínhamos resultados péssimos, negativos, horríveis. E se nós desprezarmos a aliança de Deus para conosco, meu irmão, se nós zombarmos de Deus, Deus é fogo consumidor. O Senhor tem um compromisso sério com quem tem. O Senhor conhecia Davi. Davi havia tido um compromisso sério com ele o tempo todo. Davi errou de uma maneira escandalosa, irmãos. Escandalosa. De modo que muita gente hoje lê Davi e fala assim: poxa vida, como é que Deus amou esse homem? Deus amou esse homem. Mas quando aquele homem foi confrontado, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Ele se reconciliou com o Senhor em tempo. E por isso o Senhor resolveu ter misericórdia dele, porque o Senhor é rico em perdão. Agora Jeroboão recebeu a oportunidade, o que ele fez? Ele pensou em si mesmo. Ele não pensou em glorificar a Deus, ele não tinha um coração segundo o Senhor, ele não era guiado pelo temor do Senhor como era Davi. E sabe o que Deus fez? Deus eliminou a descendência de Jeroboão. Sabe o que Deus fez com Davi? Deus disse: Davi, você me agrada tanto que eu prometo que não vai faltar descendente seu em minha presença. Sabe, meu querido irmão, é o amor de Deus pelos seus filhos. Eu sou pai e estou ficando velho, né? E agora eu começo a sonhar que daqui a um tempo, daqui a uns 52 anos, eu vou ver meus netos. E quem sabe os filhos dos meus netos. E quero ver a minha família crescer. E que alegria que vai ser isso, meu irmão. Que alegria. E eu quero é que ela se multiplique. Eu pergunto a quem eu me refiro aqui, para quem eu me dirijo aqui, que gostaria que o filho não tivesse filho.
ou que a sua descendência acabasse. Ninguém aqui quer isso, meu irmão. É loucura alguém aqui, nos dias de hoje, está pensando em, eu não quero ter filho, eu não quero ter família. Para com esse pensamento, não provém de Deus. Por quê? Porque nós amamos tanto, que nós queremos aqui tenha mais pessoas para a gente amar mais, a gente poder compartilhar mais esse sentimento. É o que Deus deseja. Deus queria mais gente de Davi, para ele poder espalhar mais ainda o amor que ele tinha por Davi. E Deus ama tanto o seu povo que tem um compromisso com ele, que ele quer que esse povo multiplique, ele tenha uma aliança com esse povo, e jamais deixará de ter um remanescente fiel para com aqueles que têm a sua aliança. O Senhor é fiel, meu irmão, mas não zombe, porque a prova está aqui. Jeroboão desprezou. De um lado você tem Davi, descendência preservada por amor a ele. Abias fazendo tudo errado e o Senhor dizendo, eu vou preservar a sua descendência. Do outro lado você tem Jeroboão, que houve uma profecia vinda de Deus dizendo que o cachorro não comer vai ser o urubu. Vou acabar com todos, não quero saber de você. Pense bem nas suas escolhas, porque as suas escolhas marcarão as próximas gerações. Um grande beijo e até mais. Amanhã nós estamos juntos para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus.